Você sabia que o morango é originário da Europa e típico de países de clima frio? E sabia que na era romana era valorizado por suas propriedades terapêuticas e usado para tratamento de praticamente todos os tipos de doenças? Outra curiosidade é que o jardineiro de Luís XIV cultivava morangos nos jardins do Palácio de Versalhes. E seu cultivo foi evoluindo ao longo dos anos e passou a ser popular no século XVIII, quando mais de 600 espécies foram desenvolvidas. Mas afinal, que cor é o morango? Vermelho, certo? Errado! Agora já existe morango branco, rosa e até laranja. Você sabia? Então vem com a gente e descubra as novas cores desta paixão nacional. E hoje nós viemos conhecer o projeto Jiritsu, que está desenvolvendo novas variedades, cores e sabores de morango. Quem vai explicar tudinho pra gente é o Aflânio. Aflânio, obrigado por ter recebido nossa equipe. Eu que agradeço. Então, nós nascemos com o objetivo de entregar novas variedades de morango, né? Por que novas variedades? Porque a gente não está muito satisfeito com o morango atual. Então, a nossa proposta é entregar outro tipo de sabor, outras cores, outros aromas, enfim, inovar o sabor do morango e quebrar esse paradigma que o morango é só vermelho. O morango, ele é um fruto que tinha o silvestre na natureza, que já é lá das épocas remotas, é isso? Perfeito. Que no caso são esses frutinhos pequenininhos. Perfeito. Daqui ele evoluiu para aquele morango que todo mundo conhece, todo mundo acha lindo, né? Principalmente Sim. Aqueles grandes e tudo mais. E agora você está num processo de resgatar, dando importância principalmente para o sabor da fruta. Perfeito. Tanto sabor, e nós estamos agora também com cores, além do sabor. Então, e aroma também. Então eu tenho aqui, olha, ele indo para o branco. Esse está um pouco para o laranja. Eu tenho ele mais rosado um pouquinho. Vamos ver se eu tenho um rosadinho aqui. Dá para perceber bastante, ó. E temos aqui um intermediário, um mais rosadinho. Mas como será que muda a cor de um morango? O que nós fazemos é polinização. Nós pegamos o pólen de uma planta, de um morangueiro, de uma variedade desejada e cruzamos com o pólen de outra planta. Essa polinização, a nível de historicamente, sempre realizada muito pelas abelhas. Isso. Se for na natureza, é pelas abelhas, e esse processo pode demorar muito tempo, porque às vezes as plantas adequadas não estão próximas, então não ocorre esse processo. Então o que nós estamos fazendo, estamos facilitando isso. Então nós escolhemos... Ou seja, 100% natural, vocês estão dando uma forcinha para a natureza. Isso, nós estamos dando um empurrãozinho. E como se escolhe a variedade ideal? Então nós vamos selecionando, nós vamos analisando o sabor, a firmeza do fruto, o tamanho, o formato. Então nós levamos em consideração todas as qualidades e aí que nós vamos selecionando o campeão, que vai virar uma nova variedade. Mas afinal, o morango de Atibaia é realmente mais gostoso? A priori, nós estamos priorizando o morango gourmet, que seria o sabor. Mas nós não esquecemos, nós estamos trabalhando também para indústrias, os morangos com coloração mais intensa, para decoração, a confeitaria, com os formatos cônicos mais bonitos. Então a gente está visando tudo isso. A gente também prioriza também os morangos firmes, para ter tempo de prateleira, um morango que possa viajar, pode ser colhido aqui e ser vendido no Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então tudo isso é pensado. Então, mas hoje nós estamos mostrando são os que nós estamos priorizando os sabores e as cores. Atibaia recebeu o título de capital nacional do morango. O que o morango de Atibaia tem diferente do de Minas ou de qualquer outro local do Brasil? Então, as condições de Atibaia, ele propicia um morango mais saboroso. Então, o clima daqui, a localização, porque é um fator muito... que muitos não levam em conta, mas a latitude influencia muito na lavoura. Então, é levado em consideração quando faz essa escolha. Então, quando começou a cultura do morango aqui, foi perfeito. Ele se adequou tão bem aqui que nós conseguimos uma fama nacional, eu diria até mundial. E para quem pensa que plantar morango é só jogar a semente na terra, tá muito enganado. Então, a mesma variedade plantada em Atibaia e plantada em Minas, o sabor é diferente.
Perfeito. E a gente vê aqui, eu chamaria isso aqui, é uma horta de preguiçoso, porque a gente tem o cultivo tradicional, que era feito no solo, colocava um plástico e as pessoas tinham um trabalho insano de ficar colhendo agachada. Aqui tá tudo na mão, é isso, Afrânio? Não, eu classificaria diferente, nós estamos usando a tecnologia. Então, a gente, né, tenta... A saúde agradece. Com certeza, a ergonometria, ele é fundamental no trabalho, para o trabalho da gente poder render, né? Então, eu acredito que vai ser o futuro, vai ser esse, né? Todo mundo deve suspender, deve ir saindo do solo. Isso você chama de um cultivo suspenso. Suspenso. E lembrando que em outros países, por exemplo, a Europa, que a Espanha, que é um grande produtor de morango, já de 80% a 90% já está suspenso. Que fruta cheia de frescura, hein? E para que será que serve este plástico nas plantações de morango? E a gente vê aqui o plástico. Por que o cultivo do morango a gente tem esse plástico aqui, que são abertos esses buracos onde as mudas são colocadas? Então, esse plástico que nós chamamos de mulching, essa tecnologia foi importada do Japão, foi implantada em Atibaia no final da década de 60. Os testes foram realizados aqui e foi um sucesso, porque antes disso, ao lado do morangueiro era colocada uma palha, era o capim seco. E isso machucava muito o morango, era a qualidade muito baixa. Quando fez essa troca, a qualidade do morango melhorou tanto que Atibaia, o cultivo estourou, o cultivo do morango. E a qualidade melhorou tanto que na década de 80, Atibaia foi o maior produtor da América Latina, porque com essas tecnologias possibilitou o crescimento. Inclusive chegando a exportar. Com certeza, foi o auge, né, quando nós atingimos a exportação. Os produtores puderam crescer, ampliar a área. Atibaia aqui e todo lugar que você virava aos lados era morango. A gente vê por aqui que não tem terra, o substrato que cresce a plantinha do morango não é terra. Do que é essa composição? Então, existe vários tipos de substratos. Nós usamos, hoje nós temos aqui a fibra de coco, né? Que depois que eles beneficiam o coco, eles moem a casca e vira essa fibra. Nós utilizamos isso. Utilizamos também turfa, como que turfa eu vou definir? É tipo de um musgo que se encontra na natureza e eles misturam com casca de arroz carbonizada e criam uma substância que nós chamamos de substrato. Então é um material inerte, né? Não tem doenças, não tem... E tudo que nós mandamos é pela água. Nós chamamos de fertirrigação esse processo. Tudo o que tem de alimento para que o fruto cresça vem pela água, não pela terra. É pela água. Então nós procuramos material inerte, ele não tem nutrientes e nós fornecemos junto com a água, que seriam os sais. Os sais que eu classifico é o nitrato de cálcio, que seria o cálcio, o sulfato de potássio, sulfato de magnésio. Então, os sais minerais que teria normalmente na terra, nós fornecemos pela água. E no cultivo do morango parece que até a água faz a diferença. O morango utiliza uma quantidade razoável de água, mas para resolver o problema, né? Esse problema de água, que tecnologia foi usada? Foi importada uma tecnologia de Israel. Essa tecnologia consiste numa mangueira, nós chamamos mangueira de gotejo. Ela é toda perfurada a cada 15 centímetros. Existem outras medidas, mas o que nós utilizamos é a cada 15 centímetros tem um furo. E ela fica gotejando, ela fica pingando. Ou seja, não tem aquele negócio... Não tem desperdício. E um detalhe muito importante é a qualidade, porque fornece só a água necessária e a água não pega a planta por cima, não pega o fruto por cima, não danifica, não apodrece. Só vai água onde precisa ir. Isso. Então a gente conseguiu reduzir muito a quantidade, né? A gente usa somente o necessário. Então a gente tem essa pegada ecológica, a gente pensa nisso também, né? É uma preocupação que a gente tem. E foi possível graças a essa tecnologia importada de Israel. E com toda essa tecnologia, quem agradece é o planeta. Mas como será que o Aflânio busca todo esse conhecimento? A gente tem na Secretaria de Agricultura o programa que chama Revitalização à Cultura do Morango. Esse programa ele fomenta a cadeia do morango, incentivando o pequeno produtor a produzir um morango de qualidade, com toda a assistência técnica oferecida pela Secretaria, com serviço de mecanização agrícola totalmente gratuito, análise de solo, correção de solo se caso necessário, e a gente auxiliando aí do pré, do plantio e do pós-venda também. E ainda tem gente que pensa que morango é uma fruta cara, né?
Mas olha só, para quem acha que morango dá na caixinha do supermercado, assim como o leite da vaca também vem da caixinha, só que não. Como que é esse processo? Quanto tempo demora entre a criação da muda até a efetiva colheita? Boa pergunta. Nós temos ali em frente onde é feita a muda. Então nós começamos a fazer a muda sempre antes do plantio. O plantio geralmente em Atibaia começa em março. Março, abril. Então nós começamos a preparar a muda em setembro do ano anterior. Esse cipózinho que é a muda. Olha, ela vai formando a raiz e isso aqui que é a muda do morango. Ó. Então nós plantamos em setembro e vamos cuidando e ela vai se multiplicando. Quando chega março, nós arrancamos do canteiro de mudas e trazemos para dentro da estufa. Aí, depois de plantado no canteiro, mais 90 dias. Então, contando que começa em setembro, nós vamos começar a colher em junho, vamos ver quantos meses são, setembro, são 9 meses. 9 meses. Ou seja, é uma gestação completa. Completa. Aqui em cada furo a gente tem basicamente uma muda. Uma muda. E essa muda bonita, do jeito que está assim, ao longo da vida dela, ela chega a dar quanto de fruto? Isso aí é uma média, nós tiramos uma média, em Atibaia, uma média de 500 gramas a 1 quilo. Em regiões mais frias, como o sul de Minas, lá, eles sempre falam mais de quilo. De 1 quilo, pode chegar até 2 ou mais, porque o clima é muito importante na produção. Mas lembrando, o diferencial que nós temos, o nosso clima, a nossa longitude. O nosso tempero de Atibaia é diferente. Sim, é diferente. Brincadeiras à parte, mas não é só questão de tempero não, e sim fruto de muito trabalho. Ou seja, é aí que entra a tecnologia e a necessidade do apoio do poder público junto ao produtor rural. Nós, da Secretaria de Agricultura e também em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos provendo ao produtor, né, ao pequeno produtor, aquele que mais precisa de apoio, né, ferramentas para que eles possam se desenvolver. Como, por exemplo, foi o caso do Inovate, a Secretaria ampliando a estrutura de patrulha agrícola do município, também oferecendo técnicos para assistência técnica. É uma forma que a Prefeitura vê de desenvolver a agricultura no município, que é um dos carros pujantes da economia. Hoje a gente vê o resultado de todos esses programas como o Inovate para o agro, o resultado de toda essa pesquisa. Atibaia realmente é a capital, não só do morango, do melhor morango, né? Devido justamente a esse empenho dos empresários, dos agricultores em produzir a melhor espécie de morango, né? Como o nosso querido Afrânio aqui. Parece que com tudo que vem sendo feito, as coisas vão melhorar para os morangueiros, hein? Bom, isso vem coroar aí uma marca que a Atibaia já tinha há muito tempo. Foi oficializado no ano passado e isso vem fomentar toda a cadeia do morango. Então, ajuda muito na comercialização, também incentiva os produtores a continuar nessa cultura e ampliar as suas roças, né, a fim de crescer cada vez mais esse título recebido pelo nosso município. E se você gostou do trabalho do Afrânio e quer saber mais sobre o apoio que ele recebeu, confere aí as dicas do Aníbali. Colocando à disposição desses empresários cursos de capacitação e recursos também na área de tecnologia. Basicamente são essas ferramentas que a gente pode ajudar com que o empresário consiga desenvolver esses produtos especiais aqui, né? Afrânio, tenho muito a agradecer essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o cultivo do morango, entender o quanto a tecnologia está impregnada nessa cultura, o quanto é nobre tudo isso que vocês fazem aqui. Queria que você deixasse uma palavra final, o quanto é importante esse apoio do poder público ao agricultor para que tudo isso aconteça. Muito bom. A Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura Municipal de Atibaia vem apoiando nosso projeto de desenvolvimento de variedades. Isso é muito importante porque a gente ganha fôlego, porque a pesquisa no estágio que nós estamos não gera renda, é somente despesas. Então é muito importante que eles nos apoiem para a gente continuar seguindo com esse trabalho, para poder entregar novas variedades, novas cores, né, para crescimento, para colaborar
crescimento da cultura do morango. Então é muito importante o apoio do poder público. A gente já vem recebendo e espera continuar recebendo esse apoio, né? E dos munícipes também, que entendam todo esse nosso trabalho, né? A Frânio pode ter certeza que quem agradece é a gente que adora morango. Então, obrigado mais uma vez pela atenção, pelo carinho. Eu convido você a provar aí o morango branco. Deixa eu pegar pela ordem aqui. O branco, tem agora o rosa e temos também o laranja. Veio um junto aqui, um penetra aqui. E o laranja. Da nossa parte da Atibaia TV, a Frânio, aprovadíssimo. Muito obrigado.